Gente querida do Terror Nada, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Relato 047/25, Ouro de Tolo, Tio Paulo. Esse relato é a parte final, o último episódio de uma história que quando nós recebemos, nós achamos impressionante. Algo que realmente merecia ser publicado. Mas é claro, a gente sabe que a maioria esmagadora não gosta de acompanhar vários episódios em sequência, uma espécie de minissérie. Mas, devido à nossa precariedade técnica, os aparelhos rudimentares que ainda temos, não conseguimos subir vídeos com mais de 1 hora para o YouTube. Então, por essa razão, em alguns casos, algumas exceções, a gente se obriga a dividir em episódios. E esse relato, ele foi gigantesco, mas simplesmente nos consumiu. Eu, quando li a primeira vez, eu fiquei impressionado. Aquela coisa assim de chegar no fim. E tivemos que fazer em 6 episódios. Esperemos que, se você está acompanhando até aqui, que a conclusão seja de acordo com aquilo que você esperava, que para nós, com certeza, foi surpreendente. Mas se por acaso você está chegando agora, então não siga, pois se não conhecer os relatos anteriores, os vídeos anteriores, não conseguirá entender a continuidade da história. Então, se quiser realmente participar, se quiser até colaborar, prestigiar o Terror Nada, desde já a gente agradece. E se chega agora, volte, assista, faça uma maratone como se fosse Netflix, olha a pretensão. Mas assista o 04225, 04325, 04425, 04525, 04625. Relatos, terror, Ouro de Tolo, a impressionante história de Tio Pedro e Tio Paulo. Sr. Romário, após a morte do velho Joaquim, a vida virou do avesso na região. A paz simplesmente virou algo a ser lembrado. Nunca se viu algo parecido. Os Teixeiras pareciam estar loucos. Começaram a surgir jagunços de todos os lados. O sumiço de Tio Pedro não foi um fato isolado. Outros fazendeiros, outros membros de famílias ao redor também começaram a sumir. As autoridades locais, juíza, delegado, prefeito, parecia que todos ali jantavam na mesa dos Teixeiras. Nada era investigado, nada era levado a sério. Eles receberam carta branca para agir e sempre no intuito de expandir cada vez mais. Fazendeiros médios, alguns até fortes, resolveram sair da região para não entrar numa guerra. Aceitaram vender suas terras aos Teixeiras, se bem que eles pagavam um preço justo, até acima do mercado, mas eles queriam expandir. Era aquela ganância de crescimento. Os pequenos, coitados, não é que tivessem a opção de sair. Eles se viram obrigados, pois não tinham mais como concorrer. Inclusive, muitos compradores locais, assim do dia para a noite, não compravam mais dos pequenos sitiantes, dos pequenos fazendeiros. E até para conseguir ferramentas, matérias-primas, tudo ficou mais difícil. Os Teixeiras tomaram conta da região. Ana Paula ficou surpresa, principalmente com o fato de ser Zeca Teixeira o homem que comandava toda aquela mudança, toda aquela revolução. Ela não via naquele homem esse potencial de liderança gigantesco. Maldade, sim, mas liderança, capacidade, passava longe daquele cara. Ele não
passava de um filhinho de papai metido a grandão. Inclusive conversando com o velho Adão, com a sua mãe Teresa, num jantar, sabe, assim, Paulo ainda criança, por ali, e eles conversando, sabe, pensando, poxa, o que seria do futuro? Porque ela, Ana Paula, ainda resistia. Ela não vendia, ela não cedia às intimidações e às dificuldades. Mas não sabia até quanto ia poder suportar aquela pressão e também, sabe, estava pasma da transformação e até pensava assim, poxa, como que Zeca poderia ter saído tão diferente do velho Joaquim, que tinha lá seus problemas, sua vocação para coroné, mas era um homem de palavra, era um homem de justo, era um homem que certamente não autorizaria o que estava acontecendo. E quando ela conversava, ela começou a ver assim olhares, sabe, troca de olhares estranhos entre seu pai e sua mãe. Aí uma mulher inteligente logo parou e disse, aí, que segredinhos é esse? Vão me contar ou não vão? O que está acontecendo? Aí Dona Teresa olhou para a filha e disse, filha, lembra quando você apareceu grávida de Paulo? Ela, ai, mas eu não quero nem lembrar daquela fase, sabe, passou. Pois é, o que nós dizíamos? O que eu te disse, eu particularmente? Ela puxou da cabeça e disse, eu lembro que a senhora falava, é igual a tua prima. Nós não queremos outra igual a ela aqui. E aí ela comentou isso. Aí foi quando a Dona Teresa disse, você pensou a respeito? Você nunca perguntou que prima era? Aí a Ana Paula até dizia, não, eu levei, sabe, como se fosse a casa das primas. Casa das primas, em alguns lugares do interior brasileiro, significa as áreas de prostituição. Aí Dona Teresa chegou e disse, não, era da priminha querida do teu pai. Não é, Adão? Nossa, o velho ficou todo sem jeito. Já vai começar com isso. Isso ficou no passado. Ficou só pra ti, pra mim não. Aí eles iam começar a discutir, vem cá, dá pra parar com isso? Eu tô aqui. Roupa suja, vocês lavem lá no quarto de vocês. Mas o que tá acontecendo? Foi quando a Dona Teresa disse, Ana, não é Zeca Teixeira que está comandando tudo que nós estamos vendo. Não é Zeca Teixeira que saiu diferente do pai, o grande Joaquim. Não. Joaquim e seu pai, minha filha, sempre foram e acredito que continuarão sendo bons amigos. Claro, negócios, interesses os separaram. Inclusive essas terras aqui, quando eles chegaram, era uma fazenda só, gigantesca. E eles resolveram comprar essa fazenda. Joaquim tinha mais dinheiro. Mas o seu pai também não era um homem sem posses. Eles vieram para investir a vida, eram jovens, vigorosos. Aí Joaquim ficou, não sei, foi 60% ou 70% das terras, e o seu pai ficou com o restante. E assim viveram. Só que passado um tempo, eu já namorava o seu pai, porque eu sou nascido e criado aqui, como você sabe. Nós recebemos uma hóspede, a prima Ju. Quando eu olhei a criatura, eu já não gostei. E o jeito que ela tratava teu pai... Tu tinha quantos anos na época, Adão? O velho meio que fazia, desentendido. Mas Teresa, o teu pai devia ter ali os seus 30 anos, era um homem forte, bonito. Imagina teu pai com 30 anos. E a priminha tinha seus 18 anos para 19, se muito. Então, a princípio, nós pensamos que a priminha veio para cá para ter um futuro melhor, porque a família dela era muito pobre. Depois, com o tempo, nós ficamos sabendo que a priminha, ela veio expulsa, porque ela não tinha mais onde ficar. Porque eu não vou nem dizer que aquela priminha não valia nada, porque nada ainda vale alguma coisa.
E ela veio aqui para dentro da nossa casa. Sim, nossa casa. Porque ela namorava o teu pai, mas o meu pai trabalhava na fazenda. E nós tínhamos uma casa. Então, teu pai e eu já estávamos até com casamento marcado. Claro que eu acabei descobrindo que o teu paizinho, antes de casar comigo, ele saciava suas necessidades com a fogosa priminha. Eu meu pai vai estar vermelho. Faz mais de 40 anos, por que está revivendo isso? Teresa disse, por que, minha filha? Porque eu cheguei pro seu pai e disse, ou essa cachorra sai, ou o nosso casamento acabou, porque eu não podia também dizer nada pro teu pai, porque eram outras épocas, né, filha? Então, ele era solteiro, eu era solteira, e homem naquela época ia buscar na rua o que ele não tinha em casa. E eu casei virgem, não casei virgem, Adão? O velho não falava nada. Foi quando a prima Ju, quando foi expulsa daqui, porque eu expulsei aquela biscate das nossas vidas, ela foi pedir trabalho na casa dos Teixeiras. E o Joaquim prontamente recebeu. Joaquim na época estava casado com Alice. Alice era uma mulher maravilhosa. Alice era espetacular. E eles tinham, já na época, 3 filhos. E nós nunca mais, assim, tivemos notícias da prima Ju. Aí foi quando Ana disse, mãe, prima Ju? Alice? Mas pelo que eu saiba, o nome da esposa do seu Joaquim é Jurema. Aí fez aquele silêncio. Logo, Ana entendeu. A prima Ju é a dona Jurema? É, minha filha, disse Teresa. Essa priminha entrou na vida dos Teixeiras e simplesmente acabou com a existência da pobre Alice. E Alice não resistiu quando descobriu que Joaquim também estava visitando a priminha, assim na calada da noite do seu quarto, mas ali já era diferente. Joaquim era casado com Alice. Joaquim não precisava ir procurar fora o que tinha dentro de casa, e Alice era muito bonita. E fora isso, Joaquim tinha filhos com ela. De repente, Alice não suportou e deixou Joaquim viúvo. Passados alguns tempos, a prima Ju, que até então era só empregada, apareceu grávida. Joaquim, como um homem de honra, não abandonaria essa mulher, e muito menos o seu filho. E casou com essa mulher, porque ele podia, ele era viúvo. Só que, filha, eu conhecia aquela biscate. Eu conhecia mulheres que tinham contato com ela. E todos, menos Joaquim, sabiam que aquele filho que a sua nova esposa esperava não era dele. Era de um caixeiro viajante, cujo nome é Zeca. Eu não conhecia esse Zeca. Aí Ana disse, não, mas mãe, não pode ser o mesmo Zeca que o Pedro conversava, que adorava, que foi o homem que o levou para lá, para cá. É, filha. Eu não o conheci, mas eu sei que era o mesmo Zeca, que, pelo que eu saiba, é um homem direito. E nunca soube que tinha aquele filho, porque, lógico, a oportunista batizou o seu filho de mais uma aventura que ela teve na vida com o sobrenome Teixeira. Então, minha querida,
Zeca Teixeira não tem o sangue dos Teixeiras. Zeca Teixeira não pertence a essa família. Família que você sabe, os seus irmãos já foram embora, não quiseram ficar na fazenda, cada um tem sua vida, nunca se meteram com ninguém. E tudo que está acontecendo hoje tem Jurema por trás. A ganância dessa mulher é infinita. A primeira guerra que Joaquim Teixeira armou para avançar nas terras dos vizinhos foi sob influência dessa mulher, que é diabólica. Mas a chegada de Pedro fez ele reavaliar o que estava fazendo. E para a ira, para o ódio de Jurema, ele resolveu declarar paz, viver bem com os vizinhos e com o que já tinha conquistado. Só que agora Jurema é quem comanda. E ela quer sim comprar, roubar, pegar o que puder, indiferente do que tenha que fazer. Sequestrar, matar, para ela é indiferente. E principalmente a tua fazenda, minha filha, porque essa fazenda agora é tua. Porque ela não perdoa o teu pai, ela me odeia e aprendeu a odiar o teu marido Pedro. E pode ter certeza absoluta que o ódio dela é extensivo ao Paulinho, que não tem nada a ver com isso. Senhor Romário, tia Ana, quando soube dessa história, não pensou duas vezes e mandou Paulo para estudar fora. Foi quando ele deixou a fazenda, passou anos na capital, passou anos com parentes de sua mãe, viveu muito bem, teve todo o apoio, vinha para a fazenda visitar nas férias, se formou e se tornou um rapaz lindo, inteligente, mas que adorava o chão que nasceu e queria seguir o caminho dos seus pais, principalmente do seu pai, que para ele era tudo. Aí Paulo, depois de formado, voltou para a fazenda para assumir a administração do que pertencia à sua família. Mas claro, foram vários anos. Os seus avós, Adão e Teresa, já tinham uma certa idade. Seu Adão já havia falecido. Dona Teresa estava muito mal de saúde, já não conhecia mais ninguém, estava com algumas doenças mentais. E sua mãe, pobre Ana, cansada de tanto lutar sozinha para manter aquela fazenda, também era uma mulher que precisava mais ser cuidada do que cuidar. E sua mãe, durante todo aquele tempo, muitas vezes ela pensou em ceder às pressões de Jurema e vender a fazenda, pegar seus pais, pois Adão ainda era vivo, comprar uma propriedade menor, longe dali, e tocar sua vida. Mas ela não fazia, porque queria deixar para Paulo o que o seu pai Pedro tanto trabalhou para recuperar. E Paulo chegou, cheio de planos, sentiu uma diferença enorme, muita gente estranha, muita gente diferente, os seus antigos amigos, as famílias já não moravam mais ali, e os Teixeiras mandavam e desmandavam. Zeca, lógico, bem mais velho. A Jurema, então, apesar da idade forte, ruim, que a mulher elétrica, assim, que a mulher comandava tudo, ela era a grande matriarca. Não à toa, algumas piadas surgiam, diziam que a dona Jurema Teixeira estava procurando um local
minimamente confortável, porque ela era aquela suíte assim de um alqueire, 30 empregados em volta dela, bajulando, fazendo tudo, uma piscina do tamanho do Rio Paraná. Eu queria uma coisa assim, sabe, simples, para hospedar durante o juízo final. Assim, ela não perderia tempo com essas questões menores da sub-raça. A velha parecia eterna. E Paulo, na sua ingenuidade, ao chegar, foi visitá-lo. Ana disse, pelo amor de Deus, Paulo, não vai, fica... Não, mãe, eu vou lá, são nossos vizinhos. Eu gostava muito do seu Joaquim. Eu tenho umas propostas que serão boas para as duas fazendas, naquela ilusão, e Ana tentou de toda maneira que ele não fosse. Mas ele foi. Foi recebido assim, com um tapete vermelho. Nossa, ele voltou empolgado. Dona Jurema é espetacular. O Zeca, nossa, o seu Zeca, né? Aí ele ainda perguntava, mãe, é seu José? É só Zeca. Mas Zeca? Por que Zeca? Isso aí é outro problema. Mas ele foi maravilhoso, me receberam muito bem. Ele tem uma filha bonitinha, hein? Olha. Aí minha mãe pensou, era só o que faltava. No final da vida, ter uma nora descendente da Jurema. Aí ia ser o cão. Mas ele todo empolgado, disse que foi chamado lá, porque eles iam fazer um churrasco, que ele tinha chegado sem avisar, mas que eles queriam recebê-lo, que era o neto do Adão, uma família linda, uma vizinhança maravilhosa. Ele foi, ficou encantado. Começou assim meio que se enrabichar com a filha do Zeca. Jurema, tudo que ele oferecia, tudo que ele propunha era aceitável, uma grande ideia, você é muito inteligente. Aí ele estava todo empolgado, só que a filha do Zeca, aos poucos começou a, sabe, mostrar que era bem chatinha. Não era aquilo tudo, imagina, ele tinha vindo da capital, aquela menina era esquisita, não ia dizer, não era ruim nem boa, mas não era para ele. Ele acabou com o namoro. Para ele, um jovem, nada mais natural. Mal sabia, porque estava, bem dizer, assinando sua sentença de morte. Porque Jurema tinha jogado a neta para a cama dele, pensando no casamento. Porque ele era o herdeiro, o único herdeiro de Ana Paula. A saúde de Ana já estava debilitada. Seria muito fácil dar um sumiço nela. E se isso acontecesse, Paulo estaria casado com a sua neta. E a sua neta passaria a ser dona da fazenda. O plano foi água abaixo, quando simplesmente Paulo não quis mais. E o mais incrível é que depois que terminou, ele descobriu que aquela doce menina de interior, só chatinha para ele, era igual ou pior que a avó. Era igual ou pior que o pai. E tinha se aproximado dele de caso pensado. Foi quando aconteceu. Paulo estava em casa, na fazenda. Aí tocou o telefone, ele atendeu. Era Janaína, a neta de Jurema, a sua ex-futura melhor, em pânico, pedindo que ele fosse lá para eles conversarem, aquela coisa toda. E ele foi. Quando chegou lá, tinha o inesperado preparado para recebê-lo. O mais impressionante foi que ele resolveu ir a cavalo. Era um final de tarde bonito, ele gostava de cavalgar, tinha saudade daquele tempo. Só que quando ele estava indo, ele viu aquela figura familiar que há muito tempo ele não via. Era Elias. Elias que tinha, então, a idade dele.
Elias que evoluiu. Então, entre o trote dos cavalos, entre os cachorros, a noite luarada, aí estava Elias. Ele sabia, ele sentiu que era o seu grande amigo, protetor. Foi chegando devagar, cumprimentou, não obteve resposta. Aquele jovem, parado, só olhando. Aí quando ele passou assim, o jovem simplesmente disse: ouça a sua mãe, não vá. É uma armadilha. Paulo parou o cavalo, olhou para ele e disse: meu amigo, eu sinto muito, mas eu não acredito em você. E seguiu. Seguiu, chegou na fazenda. Estava lá a menina, toda ingênua, toda anjinho, toda linda, toda arrumadinha. Estava o Zeca. Estava a velha Jurema sentada com aquela sua bengala. Aí jantaram, foi aquela coisa. Ai, a menina Janaína sentada do lado dele. Nossa, era só carinho, só capricho, só isso, aquilo. Tinha, lógico, a esposa do Zeca ali, tinha outros filhos. Foi quando o Jurema falou: como eu fico feliz, meu querido, que vocês resolveram reatar o namoro. Paulo disse: minha senhora, eu não reatei com a sua neta. Até inclusive falei com ela que não podia continuar, que eu estaria sendo falso com ela. Foi aquele silêncio sepulcral. As brincadeiras, os sorrisos. Zé olhou para sua esposa, que levantou e disse para seus filhos: vamos saindo. A mesa ficou vazia. A mesa ficou vazia. Foi quando Jurema olhou para o Paulo e disse: você está falando sério? Ele disse: estou, senhor. Então eu gostaria que você se retirasse da minha casa. Você não é mais bem-vindo. Paulo achou aquilo uma grosseria. Parecia que era outra mulher, por aquela senhora normalmente tão doce. Zeca, quieto. A senhora é a dona da propriedade. Eu sinto que chegamos a esse ponto. Mas Janaína sabia. Eu só vim aqui porque ela convidou, porque queria conversar comigo. Eu não sabia que teria todo esse banquete me esperando. Então eu peço desculpas. Levantou, foi quando a velha disse: é uma pena. Eu já estava começando a gostar de você. Paulo pediu licença, se retirou. Quando chegou na frente da fazenda, a fazenda era maravilhosa. Já tinha um jagunço lá com o seu cavalo. Ele montou. Zeca apareceu na varanda. Ele só acenou e saiu a trote para casa. Quando ele saiu a trote para casa, as árvores em volta, aquela coisa assim, começaram uma coisa bem estranha. Sabe aquela mudança de tempo que ninguém sabe explicar? Zeca só olhou para o homem que entregou as rédeas do cavalo para Paulo. Esse homem deu meia volta. Voltou com mais 3. Entraram na caminhonete e saíram. Jurema olhava pela janela ao lado de Janaína. A Janaína perguntou: o que vocês vão fazer com ele? Aí a velha disse: não se preocupe com detalhes. Nós temos apenas que fazer alguns ajustes na situação. Janaína disse: pois eu espero que ele sofra e muito, esse infeliz. E Paulo seguiu a trote. Seguiu a trote. E estranhou. Ele estava, sabe, com a cabeça longe. Ele disse: meu Deus do céu, será que a minha mãe está certa? Será que essa gente não vale nada? Será que eu fui usado durante o período que eu estive em contato com eles, desde que eu voltei da cidade? Será que tudo era uma armação? Será que tudo para essa gente é dinheiro, é terra, é coisa?
Aí de repente, um tiro. O cavalo se assustou. Começou a... Ele opa, tentou segurar o bicho, Aí outro tiro. Aí o cavalo deu outras saracoteadas lá. E Paulo, quando viu, estava no chão. Porque o seu arreio estava desatado. Foi um servicinho extra que fizeram enquanto ele jantava. No chão, deitado, ele viu aquela caminhonete chegar. Era Zeca e seus capangas. Ele olhou, o que está acontecendo? Os caras já pegaram ele, já botaram na caminhonete e pegaram o rumo. Pegaram o rumo, ele amarrado, todo atado, já tarde da noite. Aí andaram muito. Olha, as terras dos Teixeiras eram grandes, eles saíram das terras dos Teixeiras e andaram. Até que chegaram no meio do nada, na barranca do rio, jogaram ele no chão. Quando jogaram ele no chão, Zeca veio e deu. Aí pegou ele assim, que ó, filho, isso é pra te não fazer minha filha sofrer. E, puf, e bateram nele. Bateram, se serviram bem. Foi quando um dos jaguns perguntou, e agora, patrão, uma bala? Faca? Ele disse, não, esse tem que agonizar, enterrem vivo. E montou na caminhonete e deixou os peões ali. Aí os peões disseram, nós como é que vamos voltar, patrão? Ele disse, ó, façam o serviço, que amanhã de manhã eu mando buscar vocês. E saiu. Eles fizeram Zeca cavar a própria cova. Eles fizeram Paulo cavar a própria cova. Aí quando estava bem funda, disseram, entra aí. Aí Paulo olhou para eles e disse, vocês são burros mesmo, né? Ficaram dois. Vocês acham mesmo que o patrão de vocês vai buscar vocês bonitinho amanhã? Eles vão voltar. Aí vão colocar vocês na mesma cova que eu. Eles meio que se olharam. Cala a tua boca. Não fale assim do seu Zeca. E começaram a jogar a terra. Mas Paulo mostrou de quem era filho. Deitado, amarrado, olhava para eles com firmeza. Tentaram botar um capuz nele e diz, homem não precisa de capuz para ver a morte chegar. Que seja, quer bancar o homem até a morte? Então vá para o inferno como foi o seu pai da mesma forma. Quando aquele homem disse com as palavras, seu Ramalho, do nada começou a surgir um vulto assim. Era uma noite bonita, tinha estrelas, tinha uma lua, estava na barranca do rio. Não era uma noite tão escura, mas se tornou mais clara ainda. Foi quando aquele homem chegou. Paulo, quando viu aquela figura na frente dele, disse, pai! Aí o jagunço, mas que história é essa de pai, rapaz? Teu pai nós já mandamos pro inferno há muito tempo. Aí fez sinal pro outro, o outro pegou e a bala simplesmente atravessou. Foi quando os homens disseram, Vixe Maria, o que é isso? É o capeta? Aquela figura foi chegando. Os dois homens, os dois vagabundos estavam ali, que estavam meio que congelados de medo. Ele ignorou os dois. Simplesmente, tirem o meu filho daí. Prontamente os caras desceram, tiraram Paulo, desamarraram ele todo machucado, todo lenhado. Ele ficou deitado. Aí os dois homens dentro do buraco, ele disse assim, você tá bem, meu filho? Tô. Foi quando Pedro olhou pro lado, viu
aquela figura negra, aquela figura terrível que o acompanhou durante uma vida. E a figura disse: faça, você é meu. E o que pertence a mim pode demorar, mas a mim chega. Faça. Aí que foi que Paulo disse: Pai, pelo amor de Deus, não faça isso, Pai. Elias não poderá te proteger, Pai. Não faça isso, Pai. Pedro olhou para o filho, olhou para os dois vagabundos, olhou para aquela criatura e simplesmente disse: Filho, eu sei que Elias não poderá fazer nada por mim, mas a minha preocupação aqui é eu não poder fazer nada para proteger as pessoas que eu mais amo. E um homem que não tem o poder de proteger a sua família não tem razão de existir. E jogou sua existência no lixo. E eu não farei isso. Eu só vou descansar quando souber que vocês estão livres das ameaças que os cercam. Mesmo que esse descanso seja no quinto dos infernos, eu sei que eu vou pagar. Mas a segurança de vocês vale o preço. Aí ele só olhou para aqueles dois homens dentro do lugar que estavam sem saber, que os dois fulminaram. E a areia começou a cair dentro do lugar. E aquela criatura ria. Isso, meu filho, obedeça a seu pai. Você é uma criatura das trevas. Aí Paulo olhava o pai: Pai, o que você fez? Ele olhou: eu fiz o que eu achava que deveria fazer. Se estou errado, eu vou pagar. Mas vou pagar tranquilo, principalmente depois de cumprir minha missão. Quando ele falou isso, a criatura disse: vá. E Pedro saiu andando no meio da mata. A criatura sumiu. Paulo ainda estava zonzo quando percebeu a presença de Elias. Ele olhou para Elias e disse assim: a culpa foi minha, né? Se eu não tivesse vindo, nada disso aconteceria. Elias disse: não. Você é quem menos tem culpa. Não aconteceria hoje, mas mais cedo ou mais tarde aconteceria. Aí Paulo disse: meu pai cometeu o maior erro da sua vida, não foi? Elias disse: erro, acerto. Isso é apenas definição. O que o seu pai fez aqui é o que ele acreditava ser o certo e fez por amor. O que virá a seguir, só o tempo e o grande Criador do universo nos dirá. Foi quando Paulo começou a perceber o seu cavalo chegando. Ele disse: você trouxe o arisco para me salvar? Ele disse: não. Esse animal é seu amigo. Ele veio que esse é o seu dever. Vá para casa, filho. Vá para casa e siga a sua vida em paz. Aí, e o meu pai? O seu pai já viveu a vida dele. Ele só veio aqui agora para conquistar o direito de seguir em busca de uma nova vida. A partir de hoje, ele vai poder descansar. Descansar no quinto dos infernos, disse Paulo. Elias só disse: meu filho, para quem viveu o que o teu pai viveu nesse plano,
inferno, paraíso, não tem o menor sentido. Vá. Tá, eu vou, mas e esses 2 homens? Que homens? Eu não sei de homens nenhum. Paulo subiu no cavalo. Vamos, Arisco, obrigado por ter voltado, né? O animal fez assim com a pata, tipo, não tem de quê. E seguiram para casa. Quando chegaram em casa, estava Ana desesperada. Recebeu o filho todo machucado. O que houve, o que não houve? Aí Dona Teresa, nos raros momentos de lucidez, olhou para a filha, estava assim, na varanda, na porta da frente, a filha desceu para receber Pedro, sabe, todo machucado, caindo do cavalo e coisa. Aí Dona Teresa disse: muito obrigado, meu genro, obrigado por trazer meu neto são e salvo. Quando Ana olhou, ali estava Pedro. Ela disse: Pedro. Ele só falou: eu te amo, meu amor. E muito obrigado por ser a mulher que você é. Sumiu. Entraram, chamaram o médico, tiveram que levar Paulo para o hospital. Foi uma confusão danada, vieram os empregados, uns disseram que não ia ficar assim, que eles iam sair em caravana, ir lá e acabar com a fazenda daqueles vagabundos, aqueles, sabe? Ana mandava ele se tranquilizar: mas isso não pode ficar assim, patroa, chega, esse Zeca foi longe demais, isso tem que parar. Aí Paulo olhou para os homens e disse: fiquem tranquilos, isso termina hoje. Eles mexeram com o filho, com a família e com a fazenda do homem errado. Senhor Romário, Paulo voltou para casa, continuou sua vida, conheceu uma bela menina na cidade, Kátia. Com ela casou, com ela cuidou da sua mãe e da sua avó, enquanto elas nesse plano ficaram. Com ela ele teve filhos, com ela ele teve netos, e com ela ele cuidou das terras que herdara do seu avô e do seu pai. E quanto aos Teixeiras, até hoje se comenta que Jurema, Zeca e sua filha Janaína simplesmente sumiram, desapareceram. Seus outros filhos, netos que estavam na casa, dormiram a noite toda, acordaram, não viram nada, somente sentiram a falta da avó, da mãe, do pai, do tio, dos 3 responsáveis por tudo de ruim que acontecia naquela região. Lógico, muita investigação, uma situação totalmente, sabe, controversa, ninguém chegava em acordo, mas do nada começaram a aparecer corpos de desaparecidos, peças começaram a ser encaixadas, e aquelas autoridades que participavam do complô todo investigadas. Deu gente que atentou contra a própria vida porque não podia continuar vivendo com a vergonha, outros foram presos. Foi uma limpeza na região. Os filhos do seu Joaquim vieram, colocaram a fazenda à venda. Mas ninguém quis comprar, porque pegou fama de fazenda mal assombrada e hoje está abandonada, porque o único que poderia comprar sem medo das assombrações seria Paulo. Mas ele não tinha interesse nenhum em ser dono daquelas terras amaldiçoadas.